Aqui nós temos o exercício 12, dando continuidade. Então, agora vamos resolver exercícios de fixação da seção 3 do capítulo 21. É o que o exercício 12 ele fala o seguinte: uma pilha de lanterna possui uma força eletromotriz de 1,5 volts e sua resistência interna vale R igual a 0,1 ohm. Então, a princípio, o esquema de uma pilha de lanterna é esse. Eu tenho lá minha bateria com uma força eletromotriz e uma resistência interna. E ela tem os seus terminais. Quando eu ligo essa pilha, eu ligo numa lâmpada, que essa lâmpada deve ter uma resistência R. Uma resistência R. No entanto, ele me pergunta lá na letra A, qual é a voltagem entre os polos dessa pilha quando ela se encontra em circuito aberto. Quando ela se encontra em circuito aberto, significa que eu não liguei a minha lâmpada que tem resistência R. Então, nós vimos lá que a voltagem nos terminais AB do meu circuito, VAB, ele vai ser o quê? Epsilon, que é a força eletromotriz fornecida pela bateria, menos R vezes I. Bom, a resistência interna nós temos, Epsilon nós temos, VAB igual a Epsilon 1,5 volts, menos a resistência interna 0,1. Agora a questão é vezes a corrente que circula lá no circuito. Se o circuito está aberto, a corrente é zero, então esse termo é zero. Então, na letra A do meu exercício, que pergunta qual é a diferença de potencial, qual é a voltagem no terminal VAB, vai ser igual a 1,5 volts. Então, quando não tem carga nenhuma sobre a minha pilha, sobre a minha fonte, a tensão que eu vou ler nos seus terminais vai ser igual à tensão, ou a voltagem, igual à força eletromotriz fornecida. Ok? Já na letra B, ele pergunta qual a voltagem entre os polos dessa pilha se ela estiver fornecendo uma corrente de 2 amperes a uma lâmpada. Então, agora esse circuitinho aqui, ó, agora eu liguei, terminal AB, e eu liguei aqui o meu circuitinho, vou ter uma corrente I circulando. Então, essa corrente I vai ser igual a 2 amperes. De posse dessa corrente I, agora eu posso aplicar de novo a nossa equaçãozinha VAB igual a Epsilon menos R vezes I, VAB igual a Epsilon 1,5 menos a resistência interna, 0,1. A corrente que circula na lâmpada é a mesma corrente que circula na bateria, que é de 2 amperes. Então, VAB igual a 1,5 menos 0,1, 0,2, VAB igual a 1,3 volts. Então, eu vou medir a tensão aqui nos pontos A e B, vou medir 1,3 volts. Ok? Vamos então, essa aqui é a letra B. Vamos à letra C. Ligando-se a pilha uma lâmpada de menor resistência, ela passa a fornecer uma corrente de 4 amperes a essa lâmpada. Qual é, nesse caso, a voltagem entre os polos da pilha? Então, agora na letra C, eu vou aplicar a mesma coisa, só que eu sei que vai ser 4 amperes. VAB, nós já vimos, é Epsilon. Epsilon é 1,5 menos a resistência interna é a mesma, porque a resistência interna da pilha, 0,1, vezes uma corrente agora de 4 amperes. Isso vai dar 0,1 vezes 4, 0,4. 1,5 menos 0,4, 1,1 volt. Então, eu vou ter, agora com essa lâmpada com uma resistência menor, portanto uma corrente maior, eu vou ter aqui fornecendo apenas 1,1 volt.